Aqui mais uma vez, retomando as atividades do canal, estaremos criando uma playlist com que seria o Léxico do Novo Testamento grego-português ao alcance de todos, que é uma forma de compartilhar com vocês algumas palavras que estão no texto do Novo Testamento e que também, de certa forma, aparecem no texto em português, porque a gente tem um texto, a gente tem um Novo Testamento traduzido para o nosso idioma. Então é uma forma de conhecer algumas palavras aqui, compartilhar com vocês isso aqui. Eu não sou professor de grego, sou professor de outras áreas, por isso, professor Márcio, sou professor realmente de outras áreas e é um observador do grego, tá bom? Vamos lá então, vamos começar aqui com abrir com chave de ouro, começando com uma palavra muito conhecida no português, que é a palavra amor. E a gente tem em grego a palavra agape, né? E a gente vai ver que essa palavra agape é uma palavra que ela é feminina, é uma palavra feminina, por isso essa palavra em vermelho, né? Ela é feminina e ela vem acompanhada aqui por ser um substantivo. Ela vem acompanhada, né, nesse caso aqui é um substantivo, ela vem acompanhada com um artigo, esse que está pintado aí de um azul escuro, uma cor preta mais ou menos, preto aí. Esse ia ser um artigo feminino acompanhando aí para a ideia do amor, né? Que em português traduzido seria o amor. Então algumas palavras em grego elas são femininas, quando vai para o português elas são masculinas e vice-versa. Por exemplo, a palavra caminho, caminho em eu sou o caminho, né? Então não seria uma palavra masculina no grego, seria né? A ideia do ali seria o mesmo artigo feminino, seria uma palavra feminina. Em português já é o caminho, tá bom? Vamos lá então. A gente vai estar iniciando aqui com a palavra agape, que é uma palavra muito conhecida, que em português a gente fala geralmente ágape, o acento diferente. E morfologicamente, só fazendo um lembrete aqui, a gente vai trabalhar com substantivos agora, não com verbos. Depois a gente vai trabalhar com verbos, mas agora a gente vai estar trabalhando com o substantivo agape, substantivo amor, né? Não é amar, amor, não, é o substantivo somente. Beleza, morfologicamente ela é um substantivo e é um substantivo feminino, acompanhado do seu artigo feminino, tudo bonitinho aí. Em relação ao conceito, você tem a ideia do amor como sendo uma afeição, uma estima, a sublime virtude da vida cristã. Para entender um pouquinho de virtude, talvez fosse necessário um pouquinho de filosofia para entender aí o que seria virtude lá nos filósofos, em detrimento do vício, em oposição ao vício. Outro conceito também relacionado ao agape seria a ideia de uma festa comunitária da igreja primitiva. Para essa discussão aqui, você poderia verificar um pouquinho aí lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, sobre a ceia do Senhor, uns comem de mais, outros comem de menos, que ali se coloca geralmente uma discussão que poderia ser a festa ágape ou coisa do tipo. Beleza? Vamos lá então. Em relação às ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, ela aparece ali, como eu falei, em português aparece o nome seria ágape, em grego seria agape. Não vou muito focar na questão da pronúncia corretinha aqui das letras longas e coisa do tipo, mas tranquilo. Em relação às ocorrências, aparece 116 vezes no Novo Testamento esse substantivo amor, tá? Pode ser traduzido por outras questões, como você viu. Mas esse substantivo agape aparece 116 vezes. Sendo que no português nós temos a ideia de um sujeito numa frase, né? Uma frase, uma oração, no caso, você tem um sujeito, um verbo e pode um complemento ali que pode ser um objeto direto, um objeto indireto, coisa desse tipo. O qualitativo, João é bom, então bom é uma qualificação, um predicativo ali do João, o João é bom. Então você tem todas essas designações no português. Em grego você não tem essa designação de sujeito, disso, daquilo, objeto. A gente não tem muito essa linguagem, né? Dentro da sintaxe, quando você vai analisar uma oração, você trata como nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. São esses nomes que vão exercer essas funções que a gente tem em português, tá bom? Então, em relação às ocorrências do agape, ela aparece aqui, ó, essa palavra, só fazendo uma observação, essas palavrinhas que estão na esquerda em verde são os artigos que acompanham a palavra agape. Então, dependendo da função sintática que essa palavra vai exercer na frase, na oração, ela vai mudar o seu artigo, ela pode mudar o seu artigo e pode mudar a parte final da palavra, tá bom? Ela vai manter o radical, vai manter o tema aqui, mas ela vai mudando a terminação, o finalzinho da palavra para que você olhe, porque no português geralmente tem uma ordem, né? O sujeito, o verbo e o
os complementos e tal e tal. No grego não necessariamente, você olha para a palavra e você vai identificar se ela é um sujeito, se é o verbo, se é o complemento, se é o objeto, se é o objeto indireto, essas coisas. Então, dependendo da função que ela vai exercer, ela vai mudando aqui. Primeiro, como sujeito, né, falando o basicão do nominativo, o sujeito ela vai aparecer mais ou menos como 64 vezes. Aí tem que analisar cada caso para saber que tipo de nominativo. E aí, a primeira vez que aparece seria em Mateus 24:12. Então você vê aí tranquilamente. Depois aparece como genitivo, que pode ser genitivo, pode ser posse, pode ser identificação, classificação, infinitas coisas. Tem que analisar também. Aparece 18 vezes, lembrando que ela é uma palavra feminina. Ela aparece no singular e ela aparece a primeira vez no genitivo. Veja que mudou o artigo e mudou a terminação. Seria agora tes, agapes, o agapes, tá? No genitivo. E aí você tem que esse genitivo é o feminino, a palavra feminina, singular, e aparece 18 vezes. A primeira vez que aparece seria em Romanos 8:35. Depois ela vai aparecer num caso, numa designação chamada de dativo, que pode ser um objeto indireto no português. Então ela já vai mudar também o artigo, e ela vai aparecer no plural uma vez somente em Judas 1:12. Então você pode conferir lá e dar prosseguimento ao seu estudo. Ela aparece também 33 vezes no acusativo, que seria uma espécie de objeto direto, e tem que analisar cada caso, né? Mas aparece 33 vezes falando o basicão aqui. A primeira vez que aparece em Lucas 11:42. Em relação ao uso dessa palavra, da palavra do substantivo agape, o amor, pelos autores bíblicos, o campeão de uso dessa palavra é Paulo. Paulo usou 75 vezes, a primeira vez que ele usou em Romanos 5 e 5, o seguido por João, que usa 30 vezes, a primeira vez que ele usa é em João 5:42, seguido aí pelo Pedro, que usa 4 vezes, a primeira vez que ele usa é em 1 Pedro 4:8, seguido por Judas, que usa 3 vezes, iniciando aí em Judas 1:2, seguido por Hebreus, que não tem um autor, mas Hebreus usa 2 vezes. A primeira vez que ocorre seria no 6:10. E aí tem Mateus. Mateus e Lucas usa cada um uma vez. Sobre João tem a curiosidade aqui, algo bem interessante mesmo. E em relação às 30 vezes que João usa, ele vai usar, ele vai usar 7 vezes no Evangelho de João, no Evangelho dele, e vai usar 18 vezes naquela carta que tem 5 capítulos. 18 vezes na carta ele vai usar o substantivo amor. Então ele vai falar muito de amor, seria uma carta de amor realmente. E aí na segunda carta ele vai usar 2 vezes, na terceira ele vai usar uma vez, e no Apocalipse, que também foi escrito por ele vai usar 2 vezes, totalizando ali 30 vezes que João usou. Basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, espero ter ajudado, espero ter aí de certa forma despertado a curiosidade de alguém. Se você não tem noção nenhuma, talvez seja a hora aí de se interessar, né, buscar alguma questão a mais sobre isso. Você já tem noção do grego, do Novo Testamento e tal, também pode estar aí também avançando nas suas pesquisas. Basicamente é isso. Até a próxima palavra. Deixe nos comentários aí o que você achou sobre isso. Deixe nos comentários, ative notificação aí. Até o próximo vídeo sobre a próxima palavra aí desse dicionário. Valeu, fui!